comparação que nós vemos a pé de igualdade com a igreja. Nós nunca vamos ver uma outra referência como essa. É por isso que nós vemos uma semelhança muito grande no casamento, né, no matrimônio, e também em relação a Cristo e a igreja. Mas eu trouxe essa rosa para poder destacar uma coisa, principalmente para os varões, para os homens, né? Porque um poeta falou que a mulher é como uma rosa. A rosa, ela tem a sua beleza, ela tem o seu cheiro. A rosa, ela é bonita. Só que acontece um problema. Porque quando nós nos deparamos com uma rosa, e o poeta falando que a mulher é como uma rosa, e nós olhamos para a beleza da rosa, isso enche os nossos olhos a primeiro ponto. A questão é que com o tempo a tendência dessa rosa é ela murchar. E isso acontece muitas das vezes com a nossa atitude, nós que somos homens. Se a gente não fizer manutenção do nosso relacionamento, como foi falado aqui no decorrer do culto, se você não elogiar, não fizer manutenção, não fizer hidratação, pode acontecer que essa rosa ela vai ficando sem a sua beleza. Cada palavra mal colocada é uma pétala da rosa que cai. Às vezes, quando nós chegamos um pouco bravos do serviço e nós descontamos isso na família, aí nós estamos o quê? Tirando a pétala da rosa. E com o tempo, essa rosa ela vai perdendo as suas pétalas, até o ponto de nós não mais ter prazer naquela rosa que outra hora foi tão chamativa, atraiu a nossa atenção, e aí o que sobra é somente o talo e os espinhos. O problema é que quando sobra só o talo e os espinhos, o homem ele tem tendência de jogar fora. Eu sei que os irmãos entendem que ninguém casou para separar. Casamento é para a vida toda, irmãos. É uma ignorância nossa pensar que casamento ele vai ser tratado na igreja. Ele não vai ser tratado na igreja. O casamento ele é tratado dentro de casa. Porque na igreja reflete aquilo que acontece em casa. O problema é que antigamente a gente valorizava mais as coisas. Eu, pelo menos, sou de um tempo que quando o chinelo ele arrebentava a correia, a gente ia na feira, comprava uma correia nova e reaproveitava aquele chinelo. Quantas vezes eu fui com meu pai no sapateiro, porque o sapato dele perdia o solado, ia no sapateiro, o sapateiro colocava outro solado. Só que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo das coisas descartáveis. É mais fácil eu trocar do que eu gastar tempo para arrumar alguma coisa. Só que o problema é que a gente pega isso que é secular e nós levamos isso para dentro do casamento. É muito mais fácil trocar de esposa do que fazer manutenção naquilo que eu já tenho. Porque quando chega a esse ponto, não é culpa da mulher, não é culpa de Deus, mas é culpa do homem, porque a responsabilidade é dele. Nós se esquecemos que um dia ela já foi assim, e para ela permanecer assim, vai depender de nós. Por isso, Paulo ele é tão cirúrgico quando ele diz assim: marido, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Irmãos, quer ter uma rosa bonita para sempre? Foi falado aqui no decorrer. Elogia a sua esposa, se declara, manda mensagem, faz surpresa, impressiona, e você sempre vai ter uma rosa bonita e cheirosa. Quando nós pegamos esse texto, o versículo que nós começamos a ler, Paulo ele vai dizer assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. E esse desperta, ó tu que dormes, irmãos, faz um apelo tão grande para nós que somos igreja, para nós que somos cristãos, porque eu não sei se os irmãos entendem dessa forma, mas o casamento, irmãos, é o maior ato de evangelismo que existe nesse mundo. Deus deixou o casamento para ser uma obra de evangelismo. Eu sei que fazer culto ao ar livre é muito bom, entregar panfleto é muito bom, mas o casamento ainda é uma arma poderosa para ganhar almas para Cristo.
É por isso que a comparação é: nós precisamos amar a nossa esposa. Pedro vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil. Eu estava conversando com o Mateus, eu falei assim: Mateus, tem um mistério tão grande entre a ceia do Senhor e o casamento e o matrimônio, porque o mesmo valor que tem a ceia para a igreja é o mesmo valor que tem o matrimônio para o casal. Se você tem esse pensamento, esse entendimento que você não pode perder um culto de ceia, porque no culto de ceia você está renovando a sua aliança com Cristo, porque ali há uma aliança de sangue, ali há algo sendo celebrado. O matrimônio, o casamento é a mesma coisa. O valor para o casal é igual que o valor da ceia para a igreja. Por quê? Porque o matrimônio, irmãos, ele fala de renovação de aliança. Ele fala de renovação de voto. Ele fala de renovação da área sentimental do homem e da mulher. É por isso que quando nós lemos Hebreus, capítulo de número 13, verso 4, vai dizer que para todos seja honroso o matrimônio. Isso aqui é muito lindo. Porque quando fala para todos seja honroso o matrimônio, quando o escritor aos Hebreus está falando isso, ele está deixando bem claro a importância que tem o matrimônio. Isso fala para nós que nós precisamos nos dedicar mais a isso. As nossas forças têm que ser entregues mais para isso. Quantas pessoas têm desvalorizado o casamento? E automaticamente sofre a igreja, sofre a sociedade, e Cristo, ele também sente essa perda no reino. Hoje nós vemos que o casamento ele tem sido banalizado de uma forma terrível. Eu, irmãos, ainda sou daquele pensamento que casamento é um só. Eu sei que muitas das vezes, talvez uma comparação que a gente pode fazer aqui, que vai dar para entender, quando você estoura a sua conta, você vai lá no banco, a sua conta está negativa. Você pode puxar o extrato e você vai ver no extrato que a conta está negativa. Só que se você colocar um sinalzinho de mais lá, isso não vai alterar o que está lá. Vai permanecer negativo. Só que o que você vai fazer daqui para frente pode mudar a história daquele quadro negativo. E o casamento, ele traz isso para nós. Porque às vezes nós estamos vivendo um período que o casamento ele está negativo. A nossa situação está negativa, ou aquilo que nós passamos de experiência é uma experiência negativa. Mas nós temos agora a oportunidade de colocar, de depositar no banco para que a nossa conta mude. E o que nós vamos depositar? Mais amor. Quando nós lemos Efésios, Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: porque ninguém vai odiar o seu próprio corpo. Por isso que ele fala da importância. Porque ninguém vai fazer mal para o corpo. Eu vou fazer bem para o meu corpo. Eu vou querer o melhor para mim. Aí nós entendemos o porquê que aquela mensagem de Gênesis, ela vem assim, dizendo assim: então deixará o homem pai e mãe, vai se unir a sua esposa, os dois serão uma só carne. Irmãos, nós precisamos entender qual é o fundamento que Jesus quer trazer para nós, que a palavra de Deus quer nos ensinar. Porque há um fundamento, há uma base sólida que precisa ser restaurada ainda nos dias de hoje. É só a gente olhar para o cenário que nós estamos vivendo e parece que o que molda a nossa vida como casal não é mais a Bíblia, não é mais a palavra de Deus, mas é o mundo secular, é o que as pessoas acham, é o que as pessoas entendem que é certo. Mas onde que fica a palavra de Deus nisso? Será que a palavra de Deus ainda é a base sólida para o nosso relacionamento? Para o nosso casamento? Quantos casamentos são prejudicados por causa que não compreende esse princípio? Quando se casa, precisa deixar pai e mãe. Nós fizemos o aniversário de 15 anos da minha filha. E no aniversário de 15 anos, eu coloquei um anel no dedo dela. Foi uma cerimônia, coisa linda, irmãos. E eu falei para ela assim, falei: filha, esse anel, ele celebra e ele representa a sua obrigação comigo, que sou seu pai. Porque a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça da mulher. Enquanto a filha ainda não casa, o pai é o cabeça dela. A responsabilidade dela é com o pai. O primeiro mandamento: honra pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então ela tem uma aliança de honra comigo.
E eu falei para ela, quando eu estava colocando a aliança no dedo dela, eu falei para ela assim, olha, e vai chegar um dia que nós iremos trocar essa aliança. Aí a aliança que você tem de honra comigo, que sou seu pai, vai passar a uma outra pessoa. E aí você vai estar livre da aliança comigo. E a sua aliança será agora com o seu esposo. E eu coloquei a aliança no dedo dela. Porque tem muita gente que não sabe, irmãos, quando uma criança nasce, o cordão umbilical é cortado, naquele momento é estabelecida uma aliança de sangue.